eu sou a professora Maria Clotilde e estarei com você na disciplina Estrutura e Organização da Educação Brasileira. Qual a importância dessa disciplina para o curso de Pedagogia? Nessa disciplina, nós teremos a oportunidade de discutir como é que se estruturou, ao longo da história da educação brasileira, o sistema de ensino brasileiro. Quais foram os determinantes históricos, econômicos, culturais e sociais que fizeram com que a educação brasileira se organizasse e se estruturasse da maneira como compreendemos, como conhecemos na atualidade. Na aula de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre a educação na pós-modernidade. Vamos conversar sobre como é que a educação se configura a partir de algumas referências teóricas que nos darão condições de compreender por que é que a educação brasileira, por que é que o sistema educacional brasileiro se delineou e se estabeleceu da forma como nós o conhecemos na atualidade. Então, na aula de hoje, nós faremos uma reflexão sobre os determinantes sociais e econômicos que interferem na configuração da educação e como é que a educação também, por sua vez, interfere na sociedade, uma vez que há um movimento dialético que relaciona escola, contexto social e escola. Vamos então aos nossos slides. O nosso tema 1 é a educação no contexto da pós-modernidade. Quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Eu pretendo que ao final da aula você tenha condições de responder os seguintes questionamentos. Quais implicações e desafios são apresentados ao contexto educacional na sociedade contemporânea? Quais as características da sociedade pós-moderna? Qual a responsabilidade da escola? Qual a responsabilidade da escola diante dos ideais neoliberais? E quais os caminhos da educação na sociedade globalizada? Então, são essas as questões que eu pretendo que você responda. Comecemos compreendendo mais e melhor sobre a educação na sociedade contemporânea. Como é que ela se estabelece, se configura, se organiza no âmbito desta sociedade que é a sociedade contemporânea. Então, nós começamos analisando que, ao compreender a escola atual, nós temos condições de compreender que ela faz parte de um determinado contexto histórico, econômico e social. Por quê? Porque a cada sociedade corresponde um tipo de escola, ou seja, a nossa escola, a escola contemporânea, é a escola que corresponde às características da sociedade contemporânea. As mudanças que ocorrem na sociedade estão presentes na escola. Por quê? Porque há uma inter-relação entre escola e sociedade. Ainda discutindo a escola na sociedade contemporânea, nós vamos compreender que modernidade é um conceito importante para que nós possamos compreender as transformações da sociedade, uma vez que remete à compreensão do significado de espaço e tempo, que é uma questão bastante atual, discutir e compreender essa dimensão, espaço e tempo. Espaço e tempo hoje são reconhecidos como processos dinâmicos e mutáveis, ou seja, há uma dinâmica constante e contínua de transformação. O modelo de escola que ainda predomina constituiu-se no século XIX e ela está baseada em uma determinada forma de organização, salas homogêneas, métodos diretivos, disciplinas fragmentadas. Então, o que nós observamos frente às considerações feitas até agora? A sociedade moderna é uma sociedade marcada pelo desenvolvimento da ciência e da tecnologia.
Nessa perspectiva, algumas categorias são redimensionadas. Por exemplo, a questão do espaço e do tempo. Hoje, a questão do espaço está redimensionado em função da interferência e da mediação das novas tecnologias. Então, a incorporação das novas tecnologias ao mundo do trabalho, à vida cotidiana, implica em diferentes conformações, nas quais algumas categorias que até então tranquilamente nós absorvíamos e aceitávamos como eternas, passam a ser redimensionadas. Uma delas é a questão do tempo e do espaço. Ocorre que a escola ainda permanece nos mesmos moldes da escola tradicional, da escola configurada lá no século XIX. Aí você vai dizer, não, mas eu observo mudanças na escola. Sim, nós observamos mudanças, mas são mudanças determinadas por essa relação entre escola e sociedade. A escola ainda mantém muitas práticas que são as práticas encontradas nas escolas do século passado, do século XIX, anterior ainda, de maneira que algumas diretrizes, algumas orientações ainda se mantêm na escola contemporânea, na escola deste nosso tempo. Então, o que a gente vê? A escola em meio a uma contradição. Quer dizer, é preciso modernizar, é preciso olhar e apropriar-se do novo, né? Olhar para o novo, apropriar-se daquilo que o novo produz, nos oferece, mas como nos mover dentro dessa estrutura, pois é a estrutura já conhecida. E quando se trabalha com uma estrutura já conhecida, trabalha-se com algo que dá mais tranquilidade, uma vez que já se conhece essa estrutura. Então, este é um desafio importante para a escola na sociedade contemporânea. Pensar, refletir, analisar como adequar-se às demandas atuais do mundo contemporâneo, sem perder de vista a questão da democratização ou a questão de estar inserida num projeto diferenciado de sociedade. Vamos continuar. Observa-se que as mudanças na escola ocorrem a passos muito lentos, que é aquilo que eu acabei de conversar com você. A escola resiste às mudanças. É muito mais tranquilo quando nós sabemos os caminhos a percorrer, uma vez que já foram percorridos. Isso nos dá mais segurança. Mas o novo sempre vem. Não há como não aceitar as mudanças, não é? Contudo, o que a gente vê? Que a escola sofre os impactos das mudanças que ocorrem na sociedade e ela, portanto, precisa se adequar a essas novas demandas. Isso é contraditório para a escola, ou isso se manifesta de uma forma contraditória no âmbito da escola. O que hoje existe? Existe o reconhecimento, então existe o reconhecimento de que a escola está buscando uma mudança substancial. Então é preciso, portanto, aceitar de que realmente existem mudanças acontecendo e a escola está tentando se movimentar nesse sentido. Uma vez que já está claro que o modelo de escola tradicional não atende às necessidades da sociedade. Então, o que é que nós temos? Vamos pensar. Você pode até dizer assim, olha, eu sei que as escolas procuram metodologias diferenciadas, os professores buscam novas teorias, novos métodos, novas formas de realizar o processo pedagógico, mas isso é verdadeiro, mas isso convive ainda com um formato tradicional de escola. Isso convive ainda com uma estrutura tradicional de ensino. A escola percebe
as transformações. E a escola procura, sim, a gente precisa aceitar e considerar isso, que a escola procura se adequar, a escola procura absorver essas transformações, mas ela lida com essa contradição. Como absorver o novo dentro de uma roupagem antiga? Então, é preciso a modernização, sim, da escola. É preciso a transformação, sim, das práticas da escola para que ela melhor possa atender às demandas da sociedade. Porém, é preciso também que a escola tenha clareza acerca do projeto de sociedade a qual ela quer se vincular. Por quê? Porque nem sempre este projeto de sociedade a qual a escola pretende se vincular é adequado ao modelo vigente. Nessa perspectiva, as práticas desenvolvidas na escola estarão frontalmente contra aquilo que o Estado pretende da escola. Mas é preciso compreender que o espaço da escola é um espaço contraditório, como a sociedade é contraditória. Então, no espaço da escola convivem diferentes posicionamentos, diferentes teorias, diferentes concepções e diferentes formas de lidar com essas questões, com as questões do poder, com as questões da administração, com as questões pedagógicas, com as questões da legislação. Então, este é um campo contraditório. O campo no qual a educação escolar ocorre é um campo contraditório. E isso é importante compreender. Por quê? Porque em que pese o fato de que a escola sofre influência dessa sociedade e é determinada pelos interesses de um Estado vinculado a interesses burgueses, vamos dizer assim, aos interesses do capital, há espaço aí na escola para que se produza, para que se realize práticas que venham contra esta concepção e que venham a favor de uma concepção transformadora, de uma concepção inclusiva, de uma concepção de sociedade solidária, diferenciada e que realmente leve à cidadania, esteja colaborando com este processo de cidadania crítica. Vamos continuar. É importante que essas mudanças estejam, portanto, articuladas ao desenvolvimento e contribuições de quê? Da tecnologia, incorporando as transformações ocorridas e a construção de novas concepções ou reformulação daquelas existentes. Nessa perspectiva, a escola requer-se mais do que a transmissão do conhecimento. Olha que ponto importante aqui para que nós possamos refletir. Uma vez que estão à disposição por meio das novas tecnologias da comunicação. Então, o conhecimento está aí disponível para todos, não é? Outro aspecto se refere à dinâmica do mercado de trabalho e às suas exigências, o que requer um trabalhador especializado e com determinadas qualidades que favoreçam sua constante atualização. Então, este modelo, um modelo novo de escola, um modelo diferente de escola, não pode mais ser aquele modelo centrado na mera transmissão do conhecimento, né? Tem que ser uma nova forma de se fazer o processo educativo. Mas qual modelo seria esse? De que forma poder-se-ia fazer isso? Como é que a escola pode pensar dentro desta lógica que determina a configuração da escola, uma nova forma de se fazer este processo educacional? Como propor, como transformar, como refletir, como realmente levar a cabo, efetivar uma educação transformadora. É um desafio, é um dos grandes desafios para a escola na atualidade.